Bom dia, irmãs e irmãos. Estamos em mais uma Escola Bíblica Virtual, tudo bom? Nesse domingo, nós vamos trabalhar a última lição, nossa revista, tá certo? Quando voltarmos ao templo, nós voltaremos então com uma nova revista, tá certo? Nossa última lição é a lição 12, o exemplo de Jesus em tempos de protesto. Mas antes de nós começarmos a nossa lição propriamente dita, eu quero convidar você a orar nesse instante. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos pela manhã, te louvamos por esse domingo e pedimos a tua bênção sobre cada um de nós, principalmente, ó Deus, agora, como vamos abrir a tua palavra. Fala aos nossos corações, nos ensina nesta manhã aquilo que tens para nós. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Que bom, mas na continuidade da nossa Escola Bíblica Dominical, nós vamos ouvir um louvor que o irmão Moisés preparou para nós. Louvemos ao nosso Deus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmados em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus, e não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. 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 Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, e junto com os anjos eu cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. 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 Glória a Deus. Que bom podermos louvar ao Senhor, e distantes mesmo, né? É bom ouvir a voz do nosso irmão Moisés, é bom, nós somos transportados ao templo, né? Como se estivéssemos no templo, louvando juntos ao nosso Deus. Eu gostaria, nesse instante, de fazer a leitura com vocês do nosso texto básico, que se encontra em João, capítulo 18, do versículo 33 ao versículo 40. João 18, 33 a 40, assim nos diz o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tomou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram os outros a meu respeito?
Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: qual é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então, gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, para isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Assim nós temos o texto do Evangelho em João, capítulo 18. A nossa lição nos aponta para se é digno, se é justo, se é lícito um cristão participar de protestos. Ultimamente, o nosso país tem vivido por alguns protestos. Tivemos um período de muitos protestos ali no final da década de 60, né? Período do regime militar, as passeatas dos estudantes, os militares sufocando as nossas manifestações, né? Aquela grande passeata da Sé, né? As grandes passeatas da Candelária no Rio de Janeiro. Então tivemos movimentos, os movimentos sociais fizeram muitas passeatas, reclamando, lutando, e tivemos grandes passeatas. Depois tivemos um período de acomodação, e recentemente, né, no início dos anos 2000, nós tivemos a revolta do busão aqui em Salvador. Eu lembro, eu estava na universidade nessa época, e foi toda uma luta na chamada revolta do busão, pelo um movimento surgido dos próprios estudantes, que trancavam as ruas para que as pessoas não passassem, reclamando um aumento de passagem que na época o prefeito havia dado. Pois tivemos um momento de paz, algumas greves, movimentos como greve da Polícia Militar, mas a partir de 2013, em 2013, tivemos um grande movimento de ir às ruas, grandes protestos, né? Tivemos na década de 90 lá o Fora Collor, e depois um movimento muito maior que foi em 2013, essa luta, começando com aqueles 20 centavos, né, da passagem, tomou um vulto maior, o gigante acordou, e nisso muitos cristãos começaram também a ir às passeatas. Alguns pais que tinham vivido Fora Collor queriam encaminhar seus filhos nessa ida para as passeatas, e foram com seus filhos para a passeata. Muitas vezes nem sabiam que estava na passeata, mas iam, pintaram o rosto de verde e amarelo, uns com movimentos ligados a partidos políticos, de camisa vermelha, outros com a bandeira do país, camisa da CBF, enfim, uma série de movimentos nós tivemos nos últimos anos, e isso... Este ano já tivemos algumas chamadas para algumas caminhadas, algumas passeatas, alguns movimentos de reivindicação, de crítica, de apoio. A pergunta que a nossa lição faz é: será, como cristãos, como devemos encarar tudo isso? Ou melhor, como Jesus encararia toda essa situação nos momentos, nos momentos que estamos vivendo? Como podemos olhar para a Escritura e encarar esse momento das passeatas, das reivindicações, dos protestos de modo geral? A nossa lição faz um passeio com alguns pontos, olhando para o texto de João, para pensar se é lícito, se deve, se não deve um cristão participar desses movimentos. A primeira posição que a revista coloca para nós é que é preciso que o cristão ele proteste por um legado. Ou melhor, que ele possa entender que pelo que ele protesta é algo real, verdadeiro, sincero. Algo que leve, de fato, a uma transformação da sociedade. Herodes, rei, quando Jesus nasceu, foi um homem de grandes obras, fez grandes prédios, grandes obras
na Judéia, poderia ser então aclamado como um grande rei, de grande sucesso. No entanto, oprimiu os pobres, cobrou imposto, agiu de forma a valorizar um pequeno grupo que estava ao lado dele, sufocando o povo, permitindo com que o povo continuasse vivendo sob a opressão do Império Romano. Então, muitas vezes nós nos perguntamos, será que o nosso protesto ele está baseado em um legado que de fato é verdadeiro? Nós, quando vamos à rua, nos pintamos o rosto, carregamos uma bandeira, empenhamos uma faixa, nós estamos lutando por uma justiça, um legado que é permanente, ou apenas um elemento que é momentâneo, que é passageiro, que amanhã eu posso me arrepender dessa situação. Nós lutamos por justiça, e aqui justiça como efetivação de direitos, eu já disse isso aqui, eu creio que na escola dominical mesmo. Justiça é efetivação de direitos. Lutamos para que os direitos das pessoas sejam de fato efetivados. Direito à moradia, à saúde, à educação, direito à opinião, à igualdade, à não recriminação pela fé do outro, ou melhor, lutamos por justiça no que diz respeito a uma luta pela tolerância, uma luta pela igualdade entre as pessoas. Será que justiça é o legado que nós estamos lutando? Ou nós lutamos por legados são passageiros, por grupos e pessoas de forma específica? Grupos que pensam numa ação apenas ao seu grupo ou a uma elite dominante que se perpetua no poder. Então, a primeira pergunta que faz a lição é: nós protestamos por um legado verdadeiro? Quando olhamos para a Escritura Sagrada, nós nos perguntamos, os profetas quando iam aos reis denunciar as injustiças, denunciar a exploração, denunciar a fome, denunciar o pecado, denunciavam em nome de quem? Denunciavam em benefício de quem? Denunciavam em benefício da população, do povo de Deus. Falavam em nome do Senhor Altíssimo por uma justiça, pelo direito para de fato ser efetivado. Então, a pergunta é: nossos protestos são protestos por legados verdadeiros? Ou são protestos baseados apenas em interesses de grupos? Ou estamos sendo manipulados por grupos que apenas querem perpetuar-se no poder? Lembrei agora do sociólogo Max Weber. Weber, falando de poder, ele vai dizer que o objetivo dos grupos políticos que se organizam é sempre o poder e a perpetuação no poder. Será que nós estamos lutando por perpetuação no poder, por uma elite específica, ou nós protestamos por justiça? Um outro ponto que nos traz a revista é que o nosso protesto deve ser um protesto motivado, movido pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito que promove paz. É um Espírito que aponta para unidade. O Espírito é sinônimo de unidade. Quando Pilatos pergunta lá a Jesus, olha, você é rei dos judeus? Jesus responde para Pilatos, olha, se eu fosse, meu reino, eu sou rei, mas não desse mundo, se o meu reino fosse desse mundo, meus ministros, meus servos, os meus seguidores iam aqui lutar contra mim e iam de forma violenta tentar me resgatar. Mas o meu reino não é desse mundo. Ou melhor, o meu protesto é um protesto que busca a unidade, que busca a paz, que busca levar às pessoas segurança, paz, tranquilidade. Busca-se unidade e não discórdia. Quando pensamos num protesto, pensamos em protesto que nos leve, movidos pelo Espírito de Deus, a testemunhar, dar testemunho do reino. E o reino é de paz, é de justiça, é de unidade, o reino é de igualdade, o reino é de serviço. O que nos move no processo de protesto, nas grandes manifestações populares às quais estamos inseridos, nos inserimos ou no passado, ou no presente, ou planejamos nos inserir no futuro. Então, protestar, mas movidos pelo Espírito de Deus. Um protesto que eu me ofereça em verdade e em amor. O sentimento que me leva a protestar é um sentimento verdadeiro.
e não manipulado. E aqui eu queria trazer para vocês um conceito que é um conceito de ideologia. Ideologia é o conjunto de valores de uma classe dominante, seja ela intelectual, seja ela religiosa, seja ela política, seja ela econômica, mas é o conjunto de uma classe dominante que cria uma falsa verdade e nos impõe essa falsa verdade. A partir de um discurso ideológico, a partir de um discurso de uma falsa verdade, nós muitas vezes somos levados acreditando que aquela luta é uma luta justa, quando na verdade vai beneficiar segmentos da população, segmentos que estão numa ação de domínio sobre o outro, um domínio que explora o outro. Veja Herodes. Herodes era um rei que fazia muitas coisas, grandes palácios, grandes estradas, no entanto estava a serviço de Roma e do seu grupo, da sua elite, de uma elite econômica, a serviço do Império Romano, mantendo aquela condição de status do Império Romano. Então ele não briga com os poderosos, faz algumas coisas e traz um discurso facilmente manipulado. Também, vamos agora pegar o outro lado, quando os judeus, querendo prender Jesus, eles aliam-se aos zelotes e dizem, olha, entre Jesus e Barrabás, vamos pegar Barrabás, pelo menos Barrabás, a gente conhece Barrabás. E aí incitaram o povo a pedir que soltasse Barrabás e não soltasse Jesus. A verdade pode ser manipulada. Então, nós cristãos, quando somos chamados e somos levados a uma ação de protesto, devemos buscar essa ação de protesto verdadeira. Ações que nos levem à verdade. Ações que nos levem à transformação de uma realidade existente a partir da verdade que é Jesus Cristo. O que nos motiva, então, a protestar? Interesses humanos? Ideais humanos? Manipulação de ideologias humanas? Ou a luta por justiça, igualdade, paz, harmonia? O que nos leva a protestar? O protesto em si não é um problema. Estar reunido nos movimentos sociais, participando dos movimentos sociais, de carreatas, de caminhadas, estar questionando posturas políticas de alguns grupos que estão no poder, ou favorável a grupos que querem o poder, o problema em si não é a participar propriamente dito dessas questões. Calvino, Lutero, Martin Luther King, né, os nossos líderes da IPU surgiram e vivenciaram os protestos, tiveram presente na luta contra o mal, participando de protestos. O que deve nos motivar às ações de protesto é a justiça, é a igualdade, é a não discriminação, é a luta por direitos às pessoas. Porque os direitos, a justiça, são verdades às quais Cristo nos chama a pregarmos. A igreja deve estar ao lado da justiça, da efetivação dos direitos. A igreja deve protestar, deve ir à rua, deve denunciar o pecado, que quando nós denunciamos os grupos econômicos, denunciamos os grupos políticos, denunciamos as estruturas sociais que oprimem, que não geram direitos, nós estamos dando testemunho da verdade, testemunho do Senhor Jesus Cristo. A questão não é o protestar ou não, mas o que nos motiva à ação de protesto. O povo ali escolheu Barrabás. Levados pela ideologia da classe dominante, apoiaram Barrabás. Barrabás, lógico, aproveitou aquela jogada e soltou-se e foi fazer a sua pequena revolução, que eu não sei em que foi que deu. Mas Jesus nos deixou o legado da verdade, da transformação, o legado do amor. O que nos motiva a protestar? Eis uma pergunta que quando formos para os próximos protestos, podemos fazer. Protestar não é pecado, mas devemos protestar contra o pecado. Protestar não é uma ação injusta, devemos protestar contra a injustiça, a favor dos direitos, a favor da igualdade, a favor de uma maior participação e divisão de direitos para a população. Que Deus nos abençoe e nos ajude a refletir
nessas questões. Tá bom? Nós vamos ficar com mais um louvor do irmão Moisés e volto daqui a pouco para orarmos e encerrarmos a nossa escola dominical. Ouçamos mais um louvor. Fonte eterna de amor que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduzir minha vida nesses tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sigo em paz em minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar e eu caia em teu abraço. Fonte eterna de amor que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduzir minha vida nesses tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sigo em paz em minha estrada, eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar, que eu caia em teu abraço. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar, irmãs e irmãos. Nós não teremos culto hoje, né? Vamos deixar para o nosso culto ao vivo somente no primeiro domingo do mês, vamos ter Santa Ceia. Então hoje nossa palavra é aqui na Escola Dominical. Na semana vamos continuar com nossa oração matinal, com oração do fim de tarde. Então aguardem as orações aí durante a semana, vamos estar com as nossas palavras constantes para vocês. Próximo domingo, na Escola Dominical, então, eu trago uma reflexão fora da revista, deixando a nova revista, que já foi comprada, para quando nós voltarmos desse processo de quarentena. Eu queria convidar a igreja a orar pelos nossos irmãos que já estavam afastados da igreja por questões de saúde, né? Nosso irmão João Nelly, nosso irmão Eloy, nossa irmã Marilene, mas também queria trazer aos irmãos, a nossa irmã lá se pediu ontem, né? O cunhado dela que está enfermo, né? Internado em Cruz das Almas, se eu não estou enganado, orarmos por ele. Ontem, né? Sábado, foi aniversário de Bebete, Deus possa abençoar a nossa irmã que está longe da aldeia, mas está aqui com a sua mãe, tá certo? E continuar orando para que Deus possa consolar a família tanto de Vera quanto de Calcides nesse momento ainda que vive desse processo de luto que todos nós vivemos na igreja. Ok? Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, nós te louvamos porque tens cuidado de nós. Te louvamos pela bênção de podermos abrir tua palavra e pensar em temas bem contemporâneos, como o tema da lição de hoje. Em nome de Jesus Cristo, quero te pedir a bênção para o cunhado de tua serva Lácia, que se encontra doente. Em nome de Jesus Cristo, vai, ó Deus, até essa pessoa, dando conforto, dando paz, dando cura, se for de tua vontade, ó Deus. Quero ainda te pedir pelos irmãos da igreja que estão enfermos, estão sempre em nossas orações, o João Nelly, ó Deus, o irmão Eloy, a irmã Marilene. Esses irmãos e irmãs, com seus familiares, possam ser cuidados, abençoados e protegidos por ti.
Muito obrigado a Deus, porque em tempos de pandemia nos aproxima, mesmo que virtualmente. Muito obrigado a Deus pela chegada de Gerson em nosso grupo, ó Deus. Muito obrigado porque o culto de domingo passado atingiu algumas pessoas que sentiam-se confortadas com a Tua palavra ali proclamada, pela celebração de Tua igreja. Muito obrigado a Deus pelas ações do Presbitério do Salvador, que tem procurado cuidar de irmãos e irmãs que passam por necessidades. Muito obrigado a Deus, porque mesmo em tempos de distanciamento social, Tu nos une com a Tua palavra, nos une com o Teu Evangelho, nos une enquanto Igreja de Jesus Cristo. Te louvamos por tudo, ó Pai, e Te pedimos, ó Deus, continua a nos abençoar. Dá-nos um domingo abençoado e tenhamos uma semana em Tua presença. Orienta os nossos governantes nas várias instâncias de poder para que possam, com sabedoria, lidar com esta pandemia. Dá-nos a Tua paz, dá-nos o Teu amor. Nós Te oramos em nome de Jesus, em nome de quem pedimos a Tua bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno, bondoso Pai, comunhão, consolação, dons e fruto do Espírito Santo, seja com você, minha irmã, com você, meu irmão, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo bate-papo virtual. Deus nos abençoe.